O livro de Urântia 39, 3. Os serafins supervisores. Esta versátil ordem de anjos do universo é designada para o serviço exclusivo das constelações. Esses hábeis ministros têm sua sede central nas capitais das constelações, mas atuam em todo o Nébadon, na defesa do interesse dos reinos das suas designações. 1. Os assistentes da supervisão. A primeira ordem dos serafins supervisores é designada para o trabalho coletivo dos pais da constelação, e são os ajudantes sempre eficientes dos Altíssimos. Esses serafins ocupam-se primariamente com a unificação e estabilização de toda uma constelação. 2. Os prognosticadores da lei. A fundação intelectual da justiça é a lei, e em um universo local a lei origina-se nas assembleias legislativas das constelações. Esses corpos deliberativos codificam e promulgam formalmente as leis básicas de Nébadon, leis destinadas a proporcionar a maior coordenação possível de toda uma constelação de acordo com a política fixada de não transgressão do livre-arbítrio moral das criaturas pessoais. É dever da segunda ordem de serafins supervisores colocar diante dos legisladores da constelação um prognóstico de como qualquer comando proposto afetaria as vidas das criaturas de livre-arbítrio. Eles estão bem qualificados para executar esse serviço, em virtude de possuírem longa experiência com os sistemas locais e mundos habitados. Tais serafins não procuram nenhum favor especial para um grupo, nem para outro. Eles surgem diante dos elaboradores celestes das leis, para falar por aqueles que não podem estar presentes, nem falar por si próprios. Até o homem mortal pode contribuir para a evolução da lei do universo, pois esses mesmos serafins, plena e fielmente, retratam não necessariamente os desejos transitórios e conscientes do homem, mas sim as verdadeiras aspirações do homem interior, da alma monancial, em evolução dos mortais materiais nos mundos do espaço. 3. Os arquitetos sociais. Dos planetas individuais até os mundos monanciais de aperfeiçoamento, esses serafins trabalham para engrandecer todos os contatos sociais sinceros e levar adiante a evolução social das criaturas do universo. São esses anjos que procuram despojar de toda artificialidade os grupos de seres inteligentes, empenhando-se ao mesmo tempo em facilitar a interassociação das criaturas de vontade com base em um verdadeiro autoentendimento e valoração mútua genuína. Os arquitetos sociais tudo fazem dentro do seu domínio e poder para reunir indivíduos de modo a constituir grupos de trabalho eficientes e agradáveis nos planetas, e algumas vezes tais grupos têm se encontrado novamente reassociados nos mundos das mansões, para um serviço frutífero e continuado. Não é sempre, porém, que tais serafins alcançam as suas metas. Também nem sempre são capazes de reunir aqueles que formariam o grupo mais ideal para realizar um dado propósito ou executar uma certa tarefa sob essas condições. Eles devem utilizar da melhor maneira o que está disponível. Esses anjos continuam a sua ministração nos mundos das mansões e nos mundos monanciais mais elevados. Ocupam-se de qualquer empreendimento que tenha a ver com o progresso nos mundos monanciais e envolva 3 ou mais pessoas. 2 seres são considerados como operando em uma forma de casal, complementarmente ou em sociedade, mas quando 3 ou mais se agrupam para o serviço, eles constituem uma questão social e, portanto, caem na jurisdição dos arquitetos sociais. Esses eficientes serafins estão organizados em 70 divisões em Edentia, e tais divisões ministram aos 70 mundos monanciais de progressão que circundam as esferas da sede central. 4. Os sensibilizadores éticos. A missão desses serafins é fomentar e promover o crescimento do valor que a criatura dá à moralidade nas relações interpessoais, pois esta é a semente e segredo para o crescimento contínuo e pleno do propósito da sociedade e governo humano ou supra-humano. Esses estimuladores da valoração ética funcionam em todo e qualquer lugar onde possam ser de utilidade, como conselheiros voluntários dos governantes planetários e mestres de intercâmbio nos mundos de aperfeiçoamento dos sistemas. Contudo,
Não chegareis a estar plenamente sob o seu cuidado, não antes de chegardes às escolas de Irmandade em Edentia, onde eles irão estimular a vossa apreciação daquelas verdades da fraternidade que vós ireis então explorar seriamente por meio da experiência efetiva de conviver com os Univitatias nos laboratórios sociais de Edentia, nos 70 satélites da capital de Norlatiadec. 5. Os transportadores. O quinto grupo de serafins supervisores opera como transportadores de personalidades, carregando os seres em um circuito de ida e volta às sedes centrais das constelações. Esses serafins de transporte, durante o voo de uma esfera para outra, mantêm-se plenamente conscientes da sua velocidade, direção e posição astronômica. Não atravessam o espaço como um projétil inanimado. Podem passar perto um do outro durante o voo no espaço, sem o menor risco de colisão, e são plenamente capazes de variar a velocidade de progressão e alterar a direção do voo e mesmo modificar os destinos caso seus diretores os instruírem a fazê-lo em qualquer entroncamento espacial nos circuitos da inteligência do universo. Essas personalidades de transporte são organizadas de um modo tal que possam utilizar simultaneamente todas as 3 linhas de energia universalmente distribuídas, cada uma com a velocidade desimpedida de 299.725 km por segundo no espaço. Desse modo, esses transportadores são capazes de superpor velocidade da energia à velocidade da potência até atingir uma velocidade média nas suas longas jornadas, que varia entre 893.000 e 899.400 km por segundo do vosso tempo. A velocidade é alterada pela massa, a proximidade de corpos materiais e pela força e direção dos circuitos próximos principais de força do universo. Há inúmeros desses tipos de seres semelhantes aos serafins, os quais são capazes de atravessar o espaço e capazes também de transportar outros seres preparados adequadamente. 6. Os registradores. A 6ª ordem de serafins supervisores atua como registrador especial dos assuntos da constelação. Um corpo grande e eficiente funciona em Edentia, a sede central da constelação de Norlatiadec, a qual pertencem o vosso sistema e planeta. 7. As reservas. Reservas gerais de serafins supervisores são mantidas nas sedes centrais das constelações. Estes reservistas angélicos não ficam inativos em nenhum sentido. Muitos servem como mensageiros ajudantes para os governantes das constelações. Outros ficam agregados às reservas dos Vorundadecs, não designados em Salvington. Outros ainda podem continuar agregados aos filhos Vorundadecs nos compromissos especiais de observadores Vorundadecs e algumas vezes de regentes altíssimos de Urantia.